Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Santo, santo e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Esperar os irmãos chegarem aí para iniciar nossa célula de hoje. Aleluia. Santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Pai, nós te adoramos, nós te agradecemos nessa noite. Nós louvamos o teu santo nome, Pai. Obrigado, Senhor. Para nós essa noite, a tua palavra está disponível para cada um de nós. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, por cada vida, ó Deus, que entrar nessa live, por cada vida, meu Pai, que participar dessa live, por cada um, ó Deus, que entrar, ó Pai, que no nome de Jesus, que todos possam ser tocados pela tua palavra. Amém. Senhor, que nós venhamos ser despertados no dia de hoje para a tua vontade, para fazer a vontade do Senhor, para cumprir a vontade do Senhor nessa terra. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor desde já comece a liberar os corações, comece, Senhor, a trazer a liberdade do teu Espírito Santo nos corações, que o Senhor comece, ó Pai, a moldar o nosso caráter, moldar, ó Pai, os nossos pensamentos, que nós possamos, ó Pai, levar o nosso pensamento cativo neste momento na tua palavra, que neste momento nós possamos, ó Pai, estar totalmente focados no Senhor. Ó Deus, que no nome de Jesus o teu Espírito Santo seja o condutor deste momento, que venha conduzir essa reunião através, ó Pai, dessa transmissão online, em nome de Jesus. Peço ao Senhor que o Senhor invada as casas, invada, meu Pai, cada cômodo das casas. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para fluir nos quartos, nas salas, nas cozinhas, nos banheiros, ó Deus, de cada casa desses irmãos, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é fiel, sabemos que o Senhor permanece fiel. Ó Deus, se nós formos fiéis ao Senhor, o Senhor continua sendo fiel. O Senhor continua se revelando para nós dia após dia. O Senhor continua revelando a vontade do Senhor para nós dia após dia. No nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, fala conosco nessa noite. Fala ao nosso coração, traz uma palavra de encontro ao nosso coração. Amém. Que o nosso coração seja aquecido pelo teu Espírito Santo nessa noite. Em nome de Jesus. Pai, que o Senhor use, Senhor, a minha vida como instrumento, como canal de bênçãos nessa noite, em nome de Jesus. Eu me esvazio de mim por inteiro para que o Senhor, Deus, venha habitar, para que o Senhor venha me usar, em nome de Jesus. E que as vidas sejam tocadas, que os corações sejam tocados, em nome de Jesus nessa noite. Amém. Nós te damos glória, honra e louvor para Amém. sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, Glória a Deus. amém, amém, amém. Amém, povo de Deus. Glória a Deus. Amém. Seja bem-vinda, seja bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida tremendamente. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém? Queridos, nós vamos hoje trazer a nossa ministração da nossa célula do dia de hoje, né? A nossa lição de número 16. Nós vamos trabalhar hoje com um tema falando sobre Ananias, né? E queria aí que você, no nome de Jesus, pudesse nesse momento pegar aí a sua Bíblia, né? Se você tiver com a sua Bíblia, que você pegue ela. E quero que você abra ela no nome de Jesus no livro de Atos, capítulo 9, amém? No livro de Atos, capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 10, nós vamos ler até o versículo 19. Então, em nome de Jesus, quero te dar um tempinho para você poder aí pegar a sua Bíblia. Seja bem-vinda, Áquila, saudade de vocês. Manda um abraço aí pro Maxwell, pro Israel. Amém? Seja bem-vinda, Adriana.
Seja bem-vindo, Robson, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a Tiffany, todos vocês, né? E hoje, esse estudo maravilhoso que o Senhor nos proporciona, para mais uma vez aí lermos a palavra, aprendermos da palavra, em nome de Jesus. Amém? Livro de Atos, capítulo 9, versículo 10. Amém? Eu vou ler, diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias, versículo 17. Então Ananias foi, e encontrando a casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém? Aleluia, glória a Deus. Um texto, né, que muitos conhecem, um texto que todos praticamente já ouviu falar sobre a história de Saulo, né, um homem que perseguia a igreja do Senhor Jesus, que perseguia os cristãos, e esse homem, então, de repente, ele tem um encontro com Jesus, né? Jesus se revela para ele de uma forma tão diferente de todas as outras aparições de Jesus perante as pessoas, e aquele homem, então, tem esse encontro com Jesus. Opa, apareceu uma propaganda aqui, pera aí, gente, só um minutinho. Amém. Então, aquele homem tem um encontro com Jesus, né? Só que nesse encontro com Jesus, ele acaba ficando cego, né? E isso com um propósito de Deus na vida dele, deste homem que chamava-se Saulo, né? E então o Senhor levanta um outro homem chamado Ananias para que pudesse ir até Saulo e fazer algo na vida de Saulo, trazer para ele a cura, a restauração das vistas, né, dele. E nós vamos ler aqui um pouco falando sobre, né, as atitudes de Ananias, né, e diz assim: você acredita que pequenos atos de amor podem fazer diferença e tomar rumos inimagináveis? Você acredita que pequenos atos de amor que você tomar diante de uma pessoa, diante de alguma situação, pode mudar completamente a vida de alguém? Você acredita nisso? Que você tendo pequenos atos de amor, você pode transformar a vida de outras pessoas. Amém. Através do seu pequeno ato de amor, né? Então aqui está fazendo uma pergunta. Depois pergunta assim: você já consolidou alguém instruindo os primeiros passos na fé e viu essa pessoa desabrochar na vida cristã? Se você já teve essa oportunidade de pegar uma pessoa, falar de Jesus para essa pessoa, e essa pessoa aceitar Jesus, confessá-lo como Senhor e Salvador de sua vida, e depois essa pessoa
começar a ter a vida dela mudada, começar a ter a vida dela transformada, começar a viver algo diferente, algo que ela nunca viveu, e você começar a ver a transformação de Cristo na vida dessa pessoa. Você já teve essa experiência? Se não, eu te convido a fazer isso, a você pegar alguém, focar em alguém que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e você prega para essa pessoa, fala de Jesus para ela, e essa pessoa vai começar a viver algo novo na vida dela, e depois de um tempo você vai ver a transformação na vida dessa pessoa. Isso é um discipulado. Isso foi o que basicamente Ananias fez com Saulo. Ananias começou a falar algumas coisas a respeito de Jesus para Saulo, para que então ele pudesse ser mudado e transformado. Porque até então ele era um perseguidor da igreja. Até então ele era uma pessoa que perseguia os cristãos, que estava recebendo, que estava dando ordem para prender os cristãos, né? Mas diante de todo esse cenário, a vida dele começou a ser mudada de uma forma muito radical. Amém? Qual que é o objetivo desse estudo? Entender que mesmo os pequenos atos de amor podem produzir resultados enormes, inimagináveis, e que no serviço cristão nenhum trabalho é em vão. Todas aquelas pessoas que nós um dia já pregamos para ela, que nós já falamos de Jesus para ela, que nós já perdemos, não vou falar nem perdemos, que nós já investimos tempo de oração, que nós já investimos a nossa vida, o nosso talento ou o nosso dom na vida daquelas pessoas. Nenhum desses tempos que nós tivemos com essas pessoas, nenhum deles é em vão. Nenhum deles é em vão. Porque vai chegar um dia que aquela semente, aquele fruto, ele vai frutificar no coração daquela pessoa, e aquela pessoa vai ter a vida transformada pelo poder de Deus. Então não é em vão tudo que nós fazemos. Se nós pregamos, se nós oramos, se nós vamos atrás das pessoas, se nós damos o nosso melhor pelas pessoas, nada disso no reino de Deus é em vão. Tudo isso pode gerar um resultado. E isso tudo são pequenos atos de amor que nós temos para com as pessoas. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa, faz toda a diferença na vida de alguém. Talvez você está ali evangelizando uma pessoa, falando de Jesus para a pessoa, e você nem imagina que aquela pessoa de repente está querendo suicidar. Você nem imagina que aquela pessoa está querendo de repente tirar a própria vida dela, ou que aquela pessoa está passando por um momento de tribulação muito grande, e muitas vezes nós nem percebemos, né? E hoje eu fiz uma oração de 24 minutos pelo pessoal da liderança da igreja. E eu recebi uma mensagem falando comigo assim: nossa, como que eu precisava ouvir essa oração? Como que eu precisava dessa oração? Enquanto eu estava indo trabalhar, eu fiz um período de oração de 24 horas citando o nome de cada um. 24 minutos. Minha esposa e minha filha estão me corrigindo. 24 minutos de oração. E eu fui, fazendo essa oração e citei o nome de todos eles e fui orando. E eu recebi uma das mensagens que eu recebi, que eu fiquei muito feliz, foi como que eu precisava ouvir essa oração. E eu fiquei muito feliz porque eu sei que muitos foram tocados pela oração, mas você receber esse feedback, porque você vê que você foi instrumento de Deus na vida de uma pessoa, é maravilhoso, é muito bom. Então, tudo que nós fazemos não é em vão. Tudo que nós fazemos para o reino, para a obra de Deus, não é em vão, né? Então, assim, que nós possamos doar o nosso tempo, doar o que nós podemos fazer, o que nós sabemos fazer para o reino de Deus, porque tem muita gente sedenta, tem muitas pessoas precisando da palavra, tem muitas pessoas precisando de Jesus, tem muitas pessoas precisando ser transformadas pelo poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Glória a Deus. O contexto diz: a narrativa do capítulo 9 nos mostra Deus agindo de forma soberana e transformando o coração endurecido do grande perseguidor do cristianismo, no caso aqui o Saulo, a fim de torná-lo e plantar. Toda hora está aparecendo propaganda aqui. Misericórdia. Sai propaganda. Vamos continuar aqui. A fim de torná-lo o grande desbravador e plantador de igrejas mundo afora. E nesse processo de consolidação, o Senhor usa homens simples,
como nós, para sermos instrumentos em suas mãos, para a sua grande obra. Neste estudo vamos destacar algumas características de Ananias, homem usado por Deus para consolidar e instruir o apóstolo Paulo em sua jornada. Então, quem estava sendo levantado para desbravar, e abrir várias igrejas era Saulo. Mas teve uma pessoa fundamental na vida de Saulo, que foi Ananias. E Ananias é um homem muito simples, mas um homem com coração reto, com coração puro diante do Senhor, um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que queria ouvir a voz de Deus, que tinha esse tempo de intimidade com Deus. Deus levanta Ananias, para Ananias então poder ser aquela pessoa que daria todo o suporte para Saulo, que daria todo o suporte para Paulo. E interessante nós vermos, porque muitos de nós às vezes queremos ser Paulo, mas ninguém quer ser Ananias, Muitos queremos ser Saulo, ou Paulo na verdade, muitos querendo ser Paulo, querendo fazer como Paulo, querendo agir como Paulo, mas poucos ou quase nenhum querendo viver o que Ananias viveu. Ser como Ananias era. E Ananias foi um homem fundamental para que Paulo pudesse ser o homem que ele é na Bíblia, o homem que a Bíblia traz uma referência dele, de como que ele era, que a Bíblia fala que ele era um homem que imitava Cristo, que ele tinha tudo assim muito ligado a Cristo, que ele procurava fazer tudo da melhor forma possível, porque ele perseguia cristãos, mas então quando ele tem essa transformação, ele vê que realmente ele precisava viver aquilo de uma forma intensa, e é exatamente o que ele faz, é exatamente o que ele vive. Mas Ananias era um homem muito simples, e quase não se relata sobre Ananias, mas ele foi fundamental na vida de Paulo. Foi fundamental para que Paulo pudesse ser quem hoje nós lemos que Paulo é. Mas vamos ver aqui 4 pontos, 4 características da vida de Ananias. Vamos lá. O primeiro dele, o bom testemunho. Ananias era um homem simples, mas com uma reputação digna de nota. Está escrito que ele, em Atos 22:12, está escrito que ele era piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Ele era piedoso e possuía um bom testemunho perante todos. Então aqui fica o primeiro ensinamento para mim e para você nessa noite. Será que nós temos um bom testemunho como Ananias? Será que nós somos um pouco parecido como Ananias, tendo um bom testemunho onde quer que nós vamos, aonde quer que nós formos, aonde quer que nós estejamos? Será que nós temos esse bom testemunho? Será que nós somos piedosos com as pessoas conforme a lei nos ordena que sejamos? Será que nós temos essa característica peculiar de Ananias? Porque nós queremos ser Paulo, mas Ananias foi importante na vida de Paulo. E talvez a vontade de Deus não é que nós sejamos Paulo. Talvez a vontade de Deus é que nós sejamos Ananias na vida de alguém. Talvez eu precise ser Ananias na vida de você. Talvez você precise ser Ananias na vida de alguém, de uma outra pessoa. A gente gosta muito de falar das diferenças de quando há no ministério as pessoas que se destacam no ministério. Mas por trás do ministério, muitas das vezes, tem pessoas tão importantes quanto aquele que está na frente do ministério. Às vezes as pessoas querem os holofotes, mas por trás da cortina tem muita gente importante trabalhando para que aquilo tudo aconteça. Então, Ananias era um homem simples, piedoso, conforme a lei, Era um homem que tinha um coração muito voltado, muito disciplinado no Senhor, e Ananias simplesmente ele vivia de acordo com o que Deus mandava, com que ele mandava. Embolou. Me ajuda aí. Com que Deus falava para que ele fizesse. Então ele não enfeitava como eu enfeitei aqui a fala, aqui embolei. Ele não enfeitava. Ananias era um homem simples. Ele era um homem humilde. Ele era um homem sem muita resenha, sem muita frescura.
Ananias era um homem assim, né? E ele foi fundamental na vida de Paulo. Um homem piedoso e que tinha um testemunho, né? Aqui está falando digno de nota. Será que o meu testemunho, o seu testemunho, ele é digno de nota? Será que o nosso testemunho ele pode ser classificado de 0 a 10? Qual nota nós receberíamos? No trabalho, na escola, na rua, em casa? Eu não vou perguntar aqui em casa não, senão eu até apanho. Mas eu posso perguntar de 0 a 10, qual a minha nota? 10. Eu falaram 10 porque, né? Pra mim não bater nelas depois. Mas, brincadeira. Qual que é a nota que de repente você receberia? Qual que é a nota que nós receberíamos diante da sociedade que nós vivemos? Qual que é a nota que você receberia, né? Com o seu comportamento, com o seu testemunho cristão? Então essa é a primeira característica de Ananias. A segunda característica dele: tinha intimidade com Deus. Está no livro de Atos, né? Capítulo 9, versículo 10. E o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Ananias ouvia a voz do Senhor. Só ouve a voz de Deus quem tem intimidade, relacionamento e tempo de qualidade com Ele. Ananias só pôde ouvir a voz de Deus porque Ananias era íntimo de Deus. Nós só podemos ouvir a Deus se nós formos íntimos de Deus. Nós só conseguimos ouvir a voz do Senhor se nós tivermos intimidade com Ele. Se nós tivermos tempo de qualidade com Ele. Se nós tivermos tempo de relacionamento com Deus. Teve um estudo de umas 3 ou 4 semanas para trás que está falando que o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Então muitas vezes nós nos perdemos em não ter relacionamento com Deus, não ouvir a voz de Deus, porque nós não temos essa intimidade com Deus. Mas Ananias, ele imediatamente, quando ele ouve a voz do Senhor, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Então isso identifica, isso mostra que Ananias ele tinha um nível de intimidade com Deus. Que Ananias tinha um nível de intimidade com o Senhor. Talvez Deus está falando com você já tem tempo. Talvez Deus já está falando no seu ouvido já tem há muito tempo. Mas talvez você não tenha escutado a voz do Senhor porque lhe falta ainda um pouco de intimidade a mais com Ele. Talvez ainda falta um pouco de ir mais profundo na intimidade com Deus. Talvez falta mais isso de você com Deus para que você possa ouvir a voz do Senhor falando ao seu coração. Ouvindo o Senhor falar contigo o que você deve fazer ou o que você não deve fazer. Talvez falta esse momento de intimidade. Esse tempo de qualidade com o Senhor, ele é precioso. E momento oportuno esse para a gente falar sobre isso. Essa quarentena, esse é o momento oportuno para termos intimidade e tempo de qualidade com Deus. É tempo de fazermos isso, é tempo de buscarmos o Senhor, de nos aproximarmos cada dia mais do Senhor, querido. É um momento propício, é um momento ideal, é um momento adequado, é um momento maravilhoso para que nós possamos fazer isso. Amém? Então, Ananias tinha intimidade com Deus. Por que ele tinha intimidade com Deus? Por que ele tinha essa facilidade? E a Bíblia relata esse momento que ele ouviu a voz de Deus. Por que ele ouviu tão rapidamente? Justamente porque ele estava íntimo com o Senhor. Talvez você fale assim: pastor, eu já fui íntimo com Deus tem muito tempo. Não estou mais, não estou mais daquele jeito que eu era mais. Irmão, deixa eu falar para você, ainda é tempo de você voltar a ter intimidade com Deus. Ainda é tempo de você voltar a ter intimidade com Deus. Sabe, eu estava conversando com o irmão hoje, ele falou comigo que é tão interessante quando ele desviou de que ele estava no mundo, que fazendo as coisas erradas no mundo, mas que o coração dele sempre, quando ele ia fazer alguma coisa errada, o coração dele tremia, o coração dele batia de uma forma acelerada, e ele sentia que era Deus falando com ele, para ele não fazer. E ele me disse o seguinte, que quem é filho nunca deixa de ser filho. Quem é filho continua sendo filho.
Você pode até estar no erro, você pode até estar no pecado, pode estar até distante do Senhor, mas você continua sendo filho do Senhor. Você continua sendo filho de Deus. Então, o que falta nesse momento é simplesmente você voltar-se para o Senhor. Você voltar a buscar ao Senhor, voltar a ter intimidade com o Senhor. Faça isso, não perca seu tempo. Volte-se para o Senhor, volte a ter intimidade com o Senhor, volte a ter intimidade com Deus nesse momento, querido. Esse é o momento oportuno, essa é a oportunidade que eu e você temos de nos relacionarmos com esse Deus maravilhoso. Amém? E nada do que nós fizermos para Ele, ou com Ele, ou por Ele, nada é em vão. Nada é em vão. Amém? Então essa é a segunda característica de Ananias. Ele tinha intimidade com o Senhor, tinha intimidade com Deus. A terceira característica dele, era um homem obediente. Olha para você ver, era um homem obediente. Mesmo diante dos temores naturais de ir até Saulo, que era o perseguidor da época, Ananias foi obediente e cumpriu o que Deus tinha ordenado confiantemente. Atos 9:17. O Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. Olha que maravilhoso. Ananias, ele poderia dizer para Deus: não, Senhor, não vou. Não vou porque Saulo, eu já ouvi falar desse homem. Eu não vou porque esse homem é perigoso. Porque esse homem, eu estou ouvindo falar aí que esse homem está perseguindo os cristãos. Que esse homem quer aniquilar os cristãos. Então eu não vou, porque eu não vou correr esse risco. Eu não vou correr esse risco. Mas Ananias obedeceu à voz do Senhor. Ananias, sem hesitar, obedeceu ao Senhor, confiando que Deus estava com ele. Quantas vezes eu e você, nós não obedecemos à voz de Deus, porque Deus nos diz para fazer algo, para fazer de uma maneira, e nós não obedecemos ao Senhor e queremos fazer de outra maneira, ou seja, às vezes queremos fazer do nosso jeito. Às vezes queremos fazer da nossa maneira, da forma com que a gente acha melhor, e muitas das vezes nós quebramos a cara. Muitas vezes quebramos a cara. Por quê? Porque não é do jeito que Deus pediu. Se o Senhor pediu para fazer daquele jeito, faça daquele jeito. Se o Senhor pediu para fazer daquela maneira, faça daquela maneira. Se o Senhor pediu para você ir, vá, não tenha medo de ir. Se o Senhor pediu para ficar, fique também. Não há problema nenhum nisso. O grande problema é quando nós não obedecemos. O grande problema é quando nós não respeitamos a voz soberana de Deus. O grande problema é quando nós não escutamos a voz do Senhor, não damos ouvidos, não damos atenção à voz do Senhor e queremos fazer do nosso jeito. Aí que está o problema, querido. O problema não está em quando o Senhor fala para, eu paro, quando o Senhor fala siga e eu sigo. O problema está quando Deus me fala e eu faço ao contrário. O semáforo de trânsito. O semáforo de trânsito, ele está ali para você. Está a luz verde, laranja e vermelho. Se está a luz vermelho e você vai passar, você pode ter um problema. Porque está indicando para você, olha, não vai, para. Se está a luz amarela, está dizendo para você, olha, tenha atenção. Mas se tem a luz verde, está dizendo para você, olha, pode seguir. Mas mesmo assim é bom seguir ainda com atenção, porque tem uns que avançam, né? O outro sinal vai lá e avança lá e pode dar algum problema. Mas tem as indicações dizendo para mim e para você, olha, para, continua, presta atenção. Tem essas indicações. A mesma coisa é o reino dos céus, é o reino de Deus. A mesma coisa o Senhor diz para mim, diz para você, para aqui, espera por um tempo. Depois o Senhor diz assim, olha, continua, pode ir, vai adiante, estou com você. Sabe o que era interessante na vida de Davi? Davi foi um dos homens que pelejou muitas batalhas, que guerreou muito, e conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E Davi, em todas as batalhas dele, ele consultava a Deus. Ele não ia para nenhuma batalha sem antes perguntar a Deus, Senhor,
realmente é para eu ir nessa batalha? E Deus confirmava para ele se era para ele ir ou se era para ele ficar. E ele obedecia à voz do Senhor. Em todas as batalhas dele, ele foi bem sucedido porque ele obedecia à voz de Deus. E antes de obedecer, de ter a direção para obedecer, ele consultava. E esse que é o problema, muitas das vezes, de nós de hoje, dos dias de hoje, que nós não consultamos a Deus, nós não perguntamos a Deus, nós não buscamos direção de Deus, nós simplesmente queremos ir pela nossa vontade, e quando nós vamos, quebramos a cara, e a gente volta frustrado, chateado, entristecido, murmurando, muitas das vezes questionando a Deus: Senhor, aonde tu estavas? Porque eu fui e isso não aconteceu da forma como eu imaginei. E Deus de repente pode responder para você: pois é, mas você primeiro não me perguntou se era para ir. E Deus quer simplesmente de mim e de você obediência. Que nós andemos em obediência à sua palavra. Que nós andemos em obediência à sua voz. Querido, não tem nada melhor do que ser obediente à voz do Senhor. Não tem nada melhor do que sermos obedientes a Deus. Sabe, quando nós quebramos o princípio da desobediência, preço muito alto. A gente paga um preço muito caro quando nós quebramos o princípio de obediência. E obedecer ao Senhor é algo que Deus constituiu para mim e para você, para que nós pudéssemos ter vida, uma vida com abundância, uma vida prazerosa nele, uma vida prazerosa no reino dele, uma vida prazerosa. Nós temos que obedecer ao Senhor. Se eu quero viver a palavra de Deus na minha vida, se eu quero que as coisas se cumpram na minha vida, que os propósitos de Deus se cumpram, se realizam na minha vida, eu tenho que andar em obediência. Se eu andar em desobediência, eu vou desagradar o coração de Deus, eu vou quebrar o princípio dessa obediência, e Deus não vai quebrar o princípio dele para poder me abençoar. Não vai. Infelizmente. Talvez você fique até triste aí. Ah, pastor, por que você está falando isso? Irmão, porque é isso, é verdade. Talvez Deus está querendo dizer isso para você hoje. Seja obediente. Seja obediente. Se for para ir na hora que eu falar para você ir, vai. Se não for para ir, não vai. Se for para ficar, fica, espera. Amém, querido? Então esse é o terceiro ponto da vida de Ananias. Ele era um homem obediente. E quando ele foi obediente, ainda, olha o que ele fez. Ele semeou milagre na vida de Saulo. Que diz que imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. Então, através ainda da obediência dele, ele fazendo o que era reto diante dos olhos do Senhor, ele fez surgir um milagre na vida de Saulo, fazendo com que Saulo voltasse a ver novamente. E, logo depois aí vem dizendo o seguinte, o quarto ponto: confiou na obra do Senhor. Às vezes temos dúvidas quanto à conversão de irmãos. Deixa eu te perguntar, você tem dúvida na conversão de alguém da sua família? Você tem dúvida na conversão de alguém dentro da sua casa? Você tem dúvida na conversão do seu filho, ou do seu irmão, ou do seu pai, da sua mãe, dos seus tios, dos seus amigos? Você tem dúvida no seu coração quanto à conversão dessas pessoas? Mas Ananias confiava que a obra que o Senhor havia feito no coração de Paulo tinha sido genuína. Por isso a Bíblia diz que ele chama Saulo de irmão e o institui. Atos 9:17. Impôs-lhe sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. A seguir, levantou-se e foi batizado. Então, para você ver o quarto ponto de Ananias. Ananias não tinha dúvida de que Deus estava realizando uma obra na vida de Saulo. Ananias não tinha dúvida de que Deus estava trazendo algo diferente na vida de Saulo, que estava transformando a vida de Saulo. Querido, ninguém da sua família, ninguém da sua casa,
ninguém dos seus amigos, seja lá quem for que você conheça, ninguém está incapacitado de receber essa graça de Deus, esse poder de Deus de ser renovado pelo Espírito Santo, de ser salvo pela graça do Senhor Jesus. Todos estão aptos a serem salvos. Todos estão aptos a serem resgatados por esse amor de Deus. Todos eles estão aptos para isso. Mas para que isso aconteça, eu e você, nós temos que fazer alguma coisa. Não adianta só a gente ficar pensando, a gente ficar imaginando, a gente ficar calculando, daqui 1 ano talvez ele converte, daqui 2 anos talvez isso acontece, Não adianta. Nós temos que fazer alguma coisa. Porque todas essas pessoas, elas podem ser ministradas pela minha vida, pela sua vida, e no momento que nós menos esperarmos, a semente da salvação cair no coração, serem transformadas. Na hora que nós menos esperarmos, essas pessoas, elas podem ter a vida delas transformadas pelo poder da palavra de Deus. Então, todos estão propícios para ser transformados. Todos estão prontos para ser transformados. Só que isso depende de mim, depende de você, de levarmos essa palavra de salvação para a vida dessas pessoas, para que elas sejam mudadas. Paulo era uma pessoa improvável de ser mudada. Paulo era uma pessoa improvável de ser transformada. Paulo era uma pessoa que ninguém imaginava que Paulo fosse se converter. Ninguém imaginava que Paulo fosse se converter. Mas ele tem uma experiência com Jesus e ele se converte. E todos aqueles que têm experiência com Jesus, querido, não tem como ficar do mesmo jeito, ele é transformado. Se nós temos uma verdadeira experiência com Jesus, nós somos transformados pelo poder que há no nome de Jesus. Nós somos transformados. Não tem como uma pessoa que conhece Jesus, que aceita Jesus, que começa a viver uma vida com Jesus, não tem como ela viver do mesmo jeito. Ela pode até errar, como eu disse no início, pode até pecar, pode até cair, mas ela sabe que ela está no lugar errado, que ela está no caminho errado e que ela precisa mudar, que ela precisa consertar. Então a minha família, a sua família, os meus amigos, seus amigos, as pessoas que eu conheço, as pessoas que você conhece, elas dependem de mim e de você. Elas dependem de que eu e você leve essa palavra de salvação para a vida delas, para que elas sejam salvas, para que elas sejam transformadas, para que elas sejam curadas, para que elas sejam renovadas, para que elas possam viver esse evangelho lindo e maravilhoso, esse evangelho que nós vivemos. Para que nós precisamos fazer isso, para que essas pessoas possam ter suas vidas mudadas. E aí depois dessa pessoa ter a vida dela mudada, ela vai fazer isso com a outra pessoa da família dela, ou com um amigo dela, e aí por diante. E aí vai haver um crescimento de salvação, todo mundo sendo salvo, as pessoas sendo ganhas para Cristo. E isso começa a acontecer de uma forma maravilhosa, quando eu e você entendemos que nós somos pessoas chamadas para viver o propósito de Deus. Que talvez Deus não está me chamando ou não está te chamando para ser Ananias. Aliás, Paulo, mas Deus está nos chamando para ser Ananias na vida de alguém. Talvez você vai ser a pessoa que vai só carregar a Bíblia do pastor. Não importa. Você foi chamado para poder estruturar aquele pastor. Talvez você foi chamado somente para poder limpar uma janela da igreja. Glória a Deus. Mas você está sendo levado para sustentar aquela obra, para levar aquele ministério adiante. Talvez Deus está te chamando para você exercer coisas simples, coisas pequenas. Mas Deus está te chamando para fazer. E se Deus está te chamando para fazer, faça. Não precisa ser monstruoso, não precisa ser algo grande, não precisa ser algo, nossa, eu tenho que fazer algo de impacto aqui. Não precisa. Faça o que Deus te chamou para fazer. Faça o que o Senhor te convidou para fazer. Você teve um convite de Deus, você teve um chamado de Deus, você teve resposta de Deus ao seu favor. Faça, querido. Faça, não tenha medo de fazer. Tenha o coração pronto para poder fazer o que Deus te chamou para fazer. Não inventa demais, não quer fazer demais.
uma das coisas que nós ouvimos no Carisma foi: não queira correr uma caminhada que não é sua. Ou não queira cumprir um chamado que não é seu. Faça o que Deus te chamou para fazer. Se Deus te chamou para evangelizar, evangeliza. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Se Deus te chamou para visitar as viúvas, visite. Se Deus te chamou para visitar os presídios, visita. Se Deus te chamou para poder louvar, louve ao Senhor. Se Deus te chamou para fazer o que for, faça. Não desperdice o seu tempo fazendo o que Deus não te chamou para fazer. Não faça isso. Porque se você fizer isso, você não está agindo de acordo com o que a vontade do Senhor alcance a sua vida. E de que o que você venha fazer possa gerar frutos maravilhosos. Eu já tive muita vontade de ter banda de louvor, de ter ministério de louvor. Mas hoje eu vejo que não é o meu chamado. Hoje eu vejo que o meu chamado é outro. Então demorou 17 anos, 18 anos eu acho. 17 anos. E hoje eu estou entendendo isso. Tem pessoas para o louvor. Tem pessoas para tocar. Tem pessoas para cantar. Tem pessoas para ministrar o louvor. E apesar de que eu amo, que eu gosto muito. Mas o meu chamado não é esse. Hoje eu entendo que não é esse o meu chamado. O meu chamado é outro. Então nós temos que viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Nós temos que fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E eu te pergunto, o que Deus te chamou para fazer? O que Deus te... Não responde aí não, não digita aí não, precisa pôr não, tá? O que Deus chamou você para fazer, querido? Faça em nome de Jesus. Faça. Seja Ananias, ou seja Paulo, se Deus te chamou para ser Paulo, seja Paulo. Se Deus te chamou para ser quem você é, seja quem você é. Se Deus te chamou para fazer a obra dele, faça a obra dele. Porque eu tenho certeza que ela vai gerar frutos. Porque você vai estar de acordo com a palavra, você vai estar andando com a palavra, caminhando com a palavra, em nome de Jesus. Amém? Eu fechei aqui, mas deixa eu ler aqui a conclusão desse estudo. Uma vida de intimidade e relacionamento com Deus desemboca em uma vida de obediência. Jesus mesmo diz que quem lhe obedece aos seus mandamentos... Perdão, volta tudo aí. Errei aqui. Uma vida de intimidade e relacionamento com Deus desemboca em uma vida de obediência. Jesus mesmo nos diz que quem lhe ama obedece os seus mandamentos. Ananias foi obediente e hoje é conhecido como um homem de Deus, instrumento do Senhor para essa poderosa obra. A aplicação. No seu dia a dia, não perca a oportunidade de se relacionar, de obedecer e ser instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Não perca essa oportunidade. E como diz ali, que o próprio Senhor Jesus diz que aquele que ama Ele, guarda os seus mandamentos. Se você realmente ama Jesus, se você ama o Senhor, guarde os mandamentos dele. Seja obediente. Seja uma pessoa que tenha intimidade com o Senhor. Seja uma pessoa obediente à sua palavra na sua totalidade. Não seja simplesmente ouvinte, mas seja praticante da palavra. Que nós possamos ser praticantes da palavra de Deus em todo instante, em todo momento, no nome de Jesus. Amém, querido? Quero orar por você. Glória a Deus, obrigado por você ter participado desta live, desta célula. Na semana que vem, essa célula vai online, né? Na semana que vem, ela vai acontecer na terça-feira, tá bom? Na terça-feira, em nome de Jesus, estarei ministrando essa live. Ou de repente uma outra pessoa, mas nós vamos fazer essa live na terça-feira da célula, contando que temos as duas células juntas, né? A célula Manancial e a célula da Adriana, esqueci o nome, como é que é? Luz do Mundo, Adriana, perdão aí, esqueci o nome dessa célula. A célula Luz do Mundo e a célula Manancial juntas, amém? Em nome de Jesus, na terça-feira nós estaremos novamente dando continuidade aos estudos de GC, né? E a gente não para, continua em nome de Jesus. E no domingo,
às 19 horas, nós estaremos com mais uma live. Nós teremos louvor ao vivo com uma outra pessoa, para a glória de Deus, que vai ser bênção, louvor domingo. Amém. E eu quero que você participe, que você nos ajude a divulgar o máximo que você puder, querido, para que nós possamos alcançar vidas, alcançar almas, alcançar pessoas, no nome de Jesus. Amém? Que você seja instrumento, que você seja canal de bênção na vida das pessoas. Vai fazer oração de reconciliação e aceitar Jesus como seu... Não, hoje não, Tiffany. Tá bom? No domingo a gente faz a oração, tá ok? A oração de reconciliação e aceitando Jesus, né? A gente faz no domingo. Amém? Deus abençoe sua vida. Feche os seus olhos, quero orar por você. Quero orar pela sua família, pela sua casa, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Pai, eu te agradeço, Senhor, nessa noite. Ó Deus, por este momento em que nós compartilhamos da tua palavra. Senhor, obrigado porque o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido bom em todo o tempo. Amém. O Senhor tem sido maravilhoso. Nós não podemos reclamar, nós não podemos murmurar, nós não podemos, Senhor, nem questionar nada, porque o Senhor tem sido maravilhoso. O Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor tem sido fiel conosco. Amém. Ó Pai, que nós possamos continuar sendo fiéis com o Senhor também. E que no nome de Jesus essa palavra venha, ó Deus, sobre o nosso coração de uma maneira tão forte. Ó Pai, que nós possamos entender que de repente o Senhor não está nos chamando para ser Paulo, mas o Senhor está nos chamando para ser Ananias. Ó Pai, nós queremos fazer simplesmente a tua vontade. Nós queremos cumprir o chamado que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, se tem alguém com dúvida no seu chamado, que nesse momento o Senhor revele para cada um o chamado que o Senhor tem, de uma forma específica, de uma forma clara, em nome de Jesus. Ó Pai, que a revelação dos céus, que a revelação vinda do Senhor, seja no coração de cada irmão, em nome de Jesus. Que nós possamos entender para que o Senhor está nos chamando, o que nós devemos fazer, qual, ó Deus, a direção que nós temos que tomar. Que nós venhamos, ó Deus, escutar a tua voz, ter intimidade com o Senhor. Que nós possamos nos relacionar com o Senhor. Que nós possamos ser obedientes à tua voz, obedientes ao teu Espírito, em nome de Jesus, Pai. Amém. Coloca em nós um coração obediente. Coloca em nós um coração atento, Deus, ao ouvir a tua voz. Ó Pai, no nome de Jesus, nos fortalece nessa noite. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o final de semana de cada um. Em nome de Jesus. Abençoa os lares, as casas, as famílias, ó Pai, em nome de Jesus. Desde já eu repreendo todo problema, meu Pai, toda e qualquer situação contrária à tua palavra, toda enfermidade, toda discussão, toda briga, toda confusão está repreendido em nome de Jesus. Amém. Ó Pai, que nós possamos entender os planos e os propósitos do Senhor e que nós possamos dar o nosso melhor a cada dia para o Senhor, porque o Senhor é fiel, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Se você puder aplaudir o Senhor aí na sua casa. Aleluia. Amém. Aleluia. Deus abençoe, viu, meu querido? Em nome de Jesus, minhas irmãs, meus irmãos, que no nome de Jesus, que Deus possa derramar graça e favor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Fica na paz, que Deus abençoe.